E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo sobre filosofia política e hoje vamos analisar um pouco sobre o debate que aconteceu entre o Thomas Paine e o Edmund Burke. Um debate que ocorreu no final do século XVIII e que é muito importante tanto para a história da filosofia quanto para a historiografia da Revolução Francesa, já que aconteceu durante o fenômeno e foi um dos primeiros relatos sobre ele. Então vamos dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, vamos analisar um pouco quem foi o Edmund Burke, quais são as suas ideias, o que ele pensava acerca da Revolução Francesa, suas principais obras, e depois a gente passa para o Paine para ver o que ele achava desse fenômeno francês que estava ocorrendo, o que ele concordava com o Burke, o que ele discordava. Bom, o Edmund Burke foi um político irlandês que nasceu em 1729 em Dublin e de uma família católica. Só que como a coroa inglesa controlava a Irlanda e ela era anglicana, essa família teve que se converter ao anglicanismo. O Burke ele começou estudando direito, só que depois ele foi terminar os estudos dele na Inglaterra e acabou largando esses estudos para se tornar um homem de letras. E na Inglaterra, além dele se tornar um filósofo, um homem de letras, ele acaba entrando para a política. Primeiramente como um secretário de um deputado Whig, o William Hamilton. E é importante a gente caracterizar rapidamente os Whigs, porque o Burke ele vai se eleger como deputado Whig em 1765 e posteriormente ele vai sair do partido Whig para se juntar aos Tories, para refundar o partido Tory, que era o partido conservador. Bom, a gente pode caracterizar rapidamente os Whigs pelo Partido Liberal Inglês. Então, quais são algumas características básicas dele? Primeiro, o individualismo, ao contrário aquelas visões holísticas, aquelas visões organicistas e coletivistas da sociedade. Segunda coisa, um governo constitucional como uma herança daquelas revoluções do século XVII que a Inglaterra passou, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana. A terceira característica é aquilo que o José Guilherme Melchior chama de latitudinarismo moral, ou seja, uma crença de que não existe uma melhor moral, uma melhor ética, uma melhor forma de viver de um indivíduo que deve ser imposta ao seu indivíduo. E um quarto e último aspecto que a gente vai elencar aqui é a crença no progresso, a crença na razão como um instrumento fundamental para o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. A gente não pode esquecer que estamos falando ali do século XVIII, o século do auge do iluminismo, aquele movimento intelectual europeu que acredita que o progresso e a autorrealização do homem vai vir a partir do desenvolvimento da razão, da ciência. E chegando ali em 1790, a gente vai perceber melhor o caráter conservador do Burke, que ele vai mudar algumas visões que ele tinha, muito baseadas no proto-liberalismo dos Whigs, naquele liberalismo clássico que estava inundando a Europa, o cenário intelectual naquele momento, e ele vai passar para um liberalismo mais conservador. A gente vai chamar isso de conservadorismo liberal. E só uma observação, eu tenho falado aqui algumas expressões como liberalismo clássico, liberalismo conservador, conservadorismo liberal, mas é interessante deixar claro que alguns historiadores, como é o caso do John Pocock, não acreditam que é possível a gente falar de liberalismo antes do século XIX, porque o próprio conceito de liberalismo não existia ainda atrelado a essa questão ideológica. Ele só vai começar a existir a partir ali de mais ou menos 1810, 1812, no contexto das guerras napoleônicas. Ele vai surgir ali na Espanha, nas cortes de Cádiz. Mas eu estou falando aqui para ficar de uma forma mais didática e a gente conseguir relacionar melhor alguns aspectos. E como a gente pode definir esse conservadorismo liberal? As três características que a gente vai elencar aqui, vão ser necessárias para que a gente entenda a visão do Burke acerca da Revolução Francesa. E esses três pilares do conservadorismo liberal vão ser elencados pelo historiador Anthony Quinton, que vai diferenciar o conservadorismo britânico daquele conservadorismo continental, que estava muito mais para um reacionarismo. Bom, a primeira característica que o Quinton fala é o tradicionalismo. O que seria isso? Seria a ideia de que as instituições políticas, para a gente saber se elas funcionam, se elas não funcionam, elas devem ser testadas com o tempo. E apenas com o tempo que a gente vai colocar à prova se elas são instituições estáveis, que fazem bem para uma sociedade ou não.
Uma segunda característica essencial para o conservadorismo inglês é o organicismo, que é a ideia de que a sociedade, o coletivo, está acima do indivíduo. Isso é explícito na frase do Burke que o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. E com isso a gente já percebe uma alteração em relação àqueles preceitos do whiggismo, né? Do proto-liberalismo Whig, que dizia muito mais em relação ao individualismo do que ao coletivismo, ao organicismo. E a terceira e última característica que o Quinton elenca para a gente do conservadorismo inglês é o ceticismo político. Eu diria que é a característica mais importante desse modelo de pensamento. E esse ceticismo político, ele se dá numa desconfiança em relação ao excesso de teorias, ao excesso de ideias, ao excesso de um racionalismo em que os indivíduos acham que apenas desenhando em suas cabeças uma sociedade perfeita vai ser capaz de conseguir aplicar essa sociedade na realidade, quando na verdade a realidade é muito mais complexa. E levando em consideração esses três pilares, o tradicionalismo, o organicismo e o ceticismo político, como que o Burke acabou enxergando a Revolução Francesa? E a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à visão do Burke sobre a Revolução é que para ele, a Revolução, os revolucionários na verdade, desprezaram as instituições e quiseram estabelecer uma ruptura com elas de uma hora para outra. Não houve um gradualismo, não houve um reformismo, mas sim uma quebra radical, e com isso desrespeitando as gerações passadas, as tradições passadas. É importante notar que o Burke achava sim que a monarquia francesa precisava ser reformada, precisava de alterações, ela não era perfeita. Mas essas alterações deviam ser feitas a partir do tempo, a partir do gradualismo, dos respeitos às tradições, aos direitos. Isso é diferente do que aconteceu nas revoluções inglesas do século XVII. Para o Burke, aquela revolução foi necessária porque houve uma ruptura drástica, uma violação drástica das liberdades individuais, mas ainda assim houve um respeito aos direitos tradicionais. E é por isso que ele fala que a sociedade é um contrato social. Ele é um contratualista, mas ele não é um contratualista no sentido do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Na verdade, para o Burke, o contrato não se dá entre os vivos, mas se dá entre os vivos, os mortos e os que hão de nascer. Por isso a gente percebe a influência que a história, a tradição tem dentro do pensamento do Burke. Na questão do ceticismo político, a gente percebe que o Burke vai criticar aquele racionalismo exagerado de alguns teóricos liberais, mais radicais, da Revolução Francesa, que vão fazer jus àquelas ideias dos direitos naturais, que o liberalismo clássico fazia muita alusão, e que vai dar origem aos direitos do homem, do cidadão. E o Burke acha que isso adotou um caráter quase religioso, um caráter muito fanático, quase metafísico. O Burke, ele acredita que a razão é importante. A razão é um componente essencial da natureza humana, mas para ele não é o componente mais importante. E outra diferença que a gente percebe entre o novo pensamento do Burke e o pensamento Whig, porque a gente percebia que eles tinham uma crença no progresso, uma crença na razão típica do iluminismo, e o Burke não. O Burke já tem uma outra visão, uma visão que a razão não é o componente mais importante do ser humano. Tudo isso está expresso no livro Reflexões sobre a Revolução em França, de 1790. E a resposta que o Paine vai dar em relação a essa visão do Burke vai ser num livro chamado Os Direitos do Homem, lançado em 1791. Vamos falar um pouco agora sobre o Thomas Paine. Já existe um vídeo aqui no canal sobre ele, especificamente sobre ele. Eu vou deixar o link aqui para caso alguém quiser assistir mais tarde. Então eu vou passar rapidamente sobre alguns aspectos da vida dele. Bom, o Thomas Paine foi um inglês, nasceu em Norfolk. Ele foi autodidata, ele trabalhou como artesão, sempre foi um crítico da escravidão, sobre o serviço militar obrigatório, foi um crítico também da hierarquia clerical, e ele sempre foi meio radical, arrumava briga com muita gente, arrumou briga na Revolução Francesa, arrumou briga na independência dos Estados Unidos, e ele era amigo do Edmund Burke, eles trocavam cartas, já debateram publicamente. E em 1791,
o Paine vai escrever um livro chamado Os Direitos do Homem, que vai ser, na verdade, uma resposta ao livro das reflexões da Revolução em França, do Burke. E quais são as críticas que o Paine faz ao Burke? A primeira que a gente pode apontar é na questão do tradicionalismo. Enquanto Burke falava que a gente deve manter as instituições e reformar apenas de forma gradual para ter um respeito ao passado, já que era a história e o tempo que diziam quais instituições dão certo e quais não dão, o Paine não. O Paine acredita que a gente não é escravo das gerações passadas. Os homens de agora não são propriedades das gerações passadas, dos homens passados. E cada geração, ela pode sim criar um mundo novo. Essa ideia de que cada geração pode criar uma realidade nova, uma sociedade nova, vai ser usada por diversos políticos ao redor do mundo e diversos movimentos sociais. E além disso, outra crítica ainda nessa questão da tradição que o Paine faz é que o que define o que é uma tradição? Quanto tempo é uma tradição? 50 anos é uma tradição? 100 anos é uma tradição? É uma ideia muito frágil para o Paine. O Burke ele não chega a especificar direito quanto tempo, qual é o tempo histórico que diz o que uma instituição deve passar para ser considerada uma tradição. E com relação às formas de governo, os regimes, os sistemas políticos, o Burke acreditava que uma monarquia hereditária era a melhor opção. O Paine não. O Paine acreditava que na monarquia hereditária não havia mérito, não havia ascensão ao cargo de rei por habilidade, mas sim porque você é filho do rei anterior. O rei morre, o filho dele entra. Não existe mérito nenhum nisso. Por isso, o Paine acreditava que a melhor opção seria uma república unicameral e com um regime democrático. Lógico, existiam ainda algumas limitações nessa época. Posteriormente, o Paine vai querer fazer alusão a um voto universal, mas nesse momento da publicação dos direitos do homem ainda não. E como o Paine fazia uma defesa, principalmente em relação aos Estados Unidos, de uma república, a gente pode dialogar com o Montesquieu. O Montesquieu, quando ele escreve aquele tratado sobre as diversas formas de governo, o que influencia cada território a adotar determinada forma, determinado regime, determinado sistema político, ele vai dizer que uma república não é aplicável num grande território. O Paine não. O Paine vai dizer, não, é possível sim a gente colocar uma república democrática em um grande território. E por isso o pensamento do Paine é totalmente alinhado ao pensamento dos federalistas. Não coincide em todas as questões, tanto que o Paine não é lembrado como um dos pais fundadores. Ele tem algumas divergências, principalmente em relação à questão da escravidão, à questão da religião, e por isso ele não é muito lembrado como um founding father, mas ele participou intensamente da independência dos Estados Unidos e da filosofia política em geral. Uma outra crítica é com respeito à Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Enquanto Burke legitimava aquela revolução porque a Inglaterra teria suprimido e violado as liberdades e que, na verdade, a revolução seria, a independência seria uma retomada dessas liberdades, o Paine fala que não, é algo muito mais amplo, muito maior do que uma simples retomada de liberdades. Na verdade, a revolução criou algo novo, criou uma estrutura institucional nova, uma estrutura de mentalidades nova, um governo novo, princípios novos. Bom, essa foi uma visão panorâmica a respeito do debate que o Thomas Paine teve com Edmund Burke no final do século XVIII. É muito interessante que a gente procure saber mais, porque é um debate muito legal e até um pouco extenso. E a gente consegue pegar diversas sacadas, tanto, como eu disse no início, tanto para a filosofia política, para a história da filosofia, quanto para a historiografia da Revolução Francesa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.